Saúde os irmãos com a paz do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Estamos aqui mais um dia, trazendo uma palavra para o teu coração, uma palavra de direção para a tua vida. Amém? Hoje eu quero deixar aqui uma palavra que está aqui em João, no capítulo 10, a partir do verso 24. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho. O título aqui na minha Bíblia vai dizer: a incredulidade dos judeus. Assim como naquela época, a incredulidade também acontece hoje nos nossos tempos. Assim como aconteceu com Jesus, também acontece nos tempos de hoje. Hoje vamos ver pessoas crendo em coisas que são completamente fora do normal. Completamente. E muitas vezes vão ver as obras de Deus se manifestando no teu meio, mas não creem, não conseguem acreditar, porque simplesmente julgam as pessoas, aqueles que Deus levantou para fazer a tua obra. João capítulo 10, no verso 24, vai dizer assim: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. É só este pedacinho aqui que eu quero ler. Então, eu quero dizer aqui nesta parte em que os judeus, eles queriam que Jesus provasse que ele era o Cristo. Muitos aqui naquela época viram Jesus crescer. Sabiam que José e Maria eram os pais de Jesus. Viram um homem normal crescer. Ainda que tivessem grande conhecimento, grande sabedoria, que o fazia se destacar entre muitos. Então, quando Jesus começa ali o teu ministério, a partir ali do batismo, vamos ver Jesus começar a fazer milagres, prodígios, maravilhas no seu meio, à sua volta, curando muitos doentes, muitos coxos, devolvendo ali a visão para os cegos, fazendo surdos voltarem a ouvir. E muitos testificaram as maravilhas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. Ainda assim, o povo o contrariava. Ainda assim, o povo dizia que ele não era o Cristo. Por quê? Porque Jesus agia de uma forma simples. Simples. E que o Messias veria como um rei, um libertador daquele povo. Eles não conseguiam crer naquilo que Jesus fazia. Por mais que Jesus mostrava as tuas obras, um pouquinho aqui à frente, Jesus ainda vai dizer assim: porém, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Isso de nada adiantou, pelo contrário, só fez aumentar ainda mais a ira dos sacerdotes, dos fariseus, daqueles que tinham como a lei como direção e que não acreditavam que o Cristo poderia ser Jesus, ainda que ele mostrasse as tuas obras, ainda que ele mostrasse, que ele testificasse as tuas obras. E assim é nos tempos de hoje.
Hoje, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenta fazer ali, muitas das vezes, no nosso meio, a obra missionária, o ide do Senhor, pregando, levando a palavra, levando muitas das vezes ajuda a grandes famílias, levando muitas das vezes ajuda para as pessoas, fazendo de todo o coração, de todo o amor, a obra do Senhor. Ainda assim, muitos ainda apedrejam, muitos ainda criticam, muitos não creem que aquilo seja de Deus. Por quê? Porque ainda esperam algo que nunca vai chegar. Porque se não crerem nas obras de Deus, se aqueles não creram nas obras de Jesus, como iriam acreditar nos tempos de hoje? Imagina. Porque Jesus disse aqui que as minhas ovelhas, elas me ouvem. Isso quer dizer que nos tempos de hoje, muitas pessoas não vão ouvir a palavra de Deus, não vão ouvir o Evangelho, não vão acreditar no Evangelho que está sendo pregado. Por quê? Porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Elas não são ovelhas do Senhor. Muitas têm a chance de ouvir, mas não conseguem ouvir. Não dão o braço a torcer. Muitas vezes o ego, o orgulho não deixa as pessoas enxergarem, não deixa as escamas dos olhos caírem. Querem simplesmente acreditarem e crerem somente naquilo que elas conseguem ver, tocar. Aquilo que elas colocaram como princípio, como lei. Porque vamos ver que lá no capítulo 18 de João, escolheram Barrabás em vez de Jesus, um salteador, um ladrão, ao invés de Jesus. Quer dizer, não importou o tanto de obras que Jesus fez, não importou o tanto de pessoas que Deus curou, que Deus mudou a vida, que Deus transformou, que fez aleijado andar, não adiantou. O teu povo simplesmente não acreditou. E assim é nos tempos de hoje. Deus levantou uma grande geração de profetas, de pessoas fiéis a Ele, de pessoas que estão realmente interessadas em pregar, em levar o teu evangelho. Só que ainda assim, muitos não vão crer, muitos não acreditam. Assim como não acreditaram naquela época em Jesus. Por isso Jesus disse que seríamos perseguidos por causa do teu evangelho. Que seríamos perseguidos. Assim como eu fui perseguido, vocês também serão. Porque o meu povo é rebelde. O profeta Ezequiel, olha o que Deus vai dizer para o profeta Ezequiel lá no capítulo 2. E eles, quer ouça, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Olha que palavra poderosa. Aqui o Senhor já estava revelando a Ezequiel. Não importa o que eles pensam, não importa o que eles vão fazer. Porque quer eles ouçam ou não, você vai falar, você vai dizer, você vai pregar, você vai ajudar, você vai estender a mão do jeito que eu mandar. Se eles não ouvirem, é porque eles são casa rebelde. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aqueles que não seguem a Jesus não vão ouvir a voz, não vão conseguir entender o teu evangelho. Não vão conseguir entender, muitas das vezes, uma pregação sua, uma palavra que você lança. Não vão entender.
porque estão seguindo simplesmente só a lei e não a Jesus. Acham que seguem a Jesus, mas estão seguindo simplesmente uma lei cega, como os fariseus. Mas Deus diz para Ezequiel: hão de saber que contudo, que esteve no meio deles um profeta. Mais cedo ou mais tarde, eles iriam saber que Deus estava falando através daquele profeta. Assim como hoje nos tempos, ainda que não conhecemos, não estávamos naquela época junto com Jesus, mas cremos que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos, e é isso que nós pregamos. E é isso que Deus estava querendo dizer para Ezequiel aqui, que iriam saber. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica nos nossos corações. Ele testifica nos nossos corações a verdade. A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não conhecer a verdade, não tem como conhecer a Cristo de coração. Não tem como. Se não se libertar, não tem como. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então temos que conhecer o caminho, que é Cristo. Temos que conhecer a verdade, que é Cristo, para entendermos, para chegarmos à vida eterna. Se atente, abra os teus olhos, passe a conhecer a verdade, que é Cristo, para que Ele venha testificar no teu coração, nos tempos de hoje, o caminho, a verdade e a vida. Para que você possa enxergar que muitos estão tentando fazer a obra de Deus hoje. Muitos estão tentando ajudar as pessoas a entenderem, a conhecerem este caminho. Mas muitos não conseguem ouvir, estão cegos, surdos. Por isso Deus tem levantado tantos nos últimos tempos. Porque cada vez mais o povo está rebelde. Reflita nesta palavra. Reflita. Que Deus possa falar mais no teu coração. E se você achar que esta palavra serve para alguém, serve para um irmão, envia, compartilha, deixa o teu joinha aí, inscreve-se no canal, ajuda a palavra do Senhor a ser propagada, a ser levada mais longe. Porque todos os dias, lá fora, tem alguém clamando por socorro, por uma palavra de Deus, por um alento. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.